Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula da disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas com ênfase em epilepsia do curso de Ética, Valores e Saúde da escola. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos gerais de neurociências. Para isso, a gente vai falar o que é neurociências, né? Qual é o histórico das neurociências e como é que se dá, como é que acontecem as funções neurais. Então, para a gente começar, nós sabemos que neurociências é um conceito muito amplo e muito atual nos dias de hoje. A gente vê neurociências na televisão, nos jornais, né, em várias mídias. Provavelmente você na escola também já sabe o que é neurociência, já tem que lidar um pouquinho com essa área do conhecimento. Então vamos lá, de uma maneira simples, de uma maneira geral, o que é neurociências? Como é que a gente pode definir neurociências? Neurociências é um termo que se refere ao estudo do sistema nervoso de uma maneira bem ampla. De maneira simples, ele compreende 5 disciplinas. A disciplina de neurociência molecular, que vai falar sobre a importância funcional das moléculas. A neurociência celular, que vai falar sobre as células, sobre a estrutura, a função das células que compõem o sistema nervoso. A neurociência sistêmica, as regiões do sistema nervoso. Vai entrar mais na parte da neuroanatomia. A neurociência comportamental, que vai explicar as capacidades mentais, né, que produzem comportamentos como sono, emoções e outros. E a neurociência cognitiva, que vai falar sobre as capacidades mentais mais complexas, como linguagem, memória, aprendizagem. Então, as neurociências, elas têm uma relação entre essas disciplinas e os limites não são muito nítidos, porque integra com o outro. Então, o que a gente pode dizer é que a multidisciplinaridade é uma característica muito importante nas neurociências. Várias disciplinas, várias abordagens podem estudar, podem contribuir para o conhecimento nas neurociências. E cada abordagem, cada disciplina, cada área desse conhecimento vai enfocar uma parte específica das neurociências. Bom, e como é que a gente vê em questão da história das neurociências? Nós tivemos sempre 2 grandes campos de discussão nas neurociências. A questão dos globalistas versus os localizacionistas e a questão dos espiritualistas versus os materialistas. Os globalistas, eles vão falar que o sistema nervoso ele é responsável inteiro por funções cerebrais. Então, não existe uma região específica do cérebro responsável por determinada função. Diferente dos localizacionistas, que vão falar que diferentes áreas do cérebro são responsáveis por diferentes funções, por diferentes comportamentos. Os espiritualistas, por sua vez, eles vão falar que algumas capacidades mentais, como linguagem, memória, eles têm uma lógica própria. Eles não obedecem à lógica do sistema nervoso. E os materialistas vão falar que todas as capacidades mentais se originam no sistema nervoso. E aí, dessas 4, qual que é mais usada? Qual que a gente usa nos dias de hoje? Então, nós sabemos que os localizacionistas e os materialistas são os que têm os melhores argumentos para que a gente consiga entender e trabalhar com as neurociências. Bom, a história das neurociências. Gall, ele começou com a questão da frenologia no século XIX. Né? O que é isso? Ele dividiu o cérebro em 35 regiões imaginárias. Essas regiões iam desde linguagem, percepção de cor, até esperança, autoestima. Né? E o que ele falava? Ele falava que se você usasse o uso de determinadas funções, fazia com que o seu cérebro crescesse. Então, esse aumento do cérebro provocava uma distorção do crânio, uma distorção anatômica no crânio. E essa distorção anatômica, se você fosse fazer uma análise, se você fosse analisar essa distorção, você poderia saber um pouquinho sobre a personalidade da pessoa. Então, a frenologia é exatamente isso e foi um grande marco na história das neurociências. Logo depois, Florence, ele rejeitou essa ideia de Gall e ele fez a ideia do campo agregado. O que ele fez? Ele estudava animais, ele estudou pássaros e viu que determinadas lesões produziam déficits só temporários, não eram déficits definitivos. Eles tinham lesões, mas eles se recuperavam depois. Então, com isso, ele criou a ideia do campo agregado, que todas as sensações, percepções e vontades ocupam o mesmo espaço no cérebro, ou seja, uma função só. Né? Logo depois, veio Jackson e voltou à visão localizacionista. O que ele fez? Ele estudou pessoas com lesões cerebrais
especialmente pessoas com epilepsia. E o que ele viu é que no início das convulsões, as pessoas tinham movimentos característicos. Então, ele começou a ideia da organização topográfica do cérebro, né? Que um mapa do corpo era representado numa área cortical específica. Então, uma determinada região do cérebro era responsável por determinado movimento. Logo depois vieram Broca e Wernicke, que estudaram a linguagem. Eles estudaram pacientes que tinham problemas com a capacidade de falar ou a capacidade de compreender a fala. E depois de vários estudos, eles descobriram as regiões específicas para capacidade de falar e para capacidade de compreensão da fala. Então, hoje nós temos as duas regiões da área de Broca, que é a área de expressão da linguagem, que fica no lobo frontal esquerdo, e a área de Wernicke, para compreensão da linguagem, que fica na parte posterior do lobo temporal esquerdo. Então, essas duas áreas foram descobertas, né, por Broca e Wernicke na questão da linguagem. Bom, com essa teoria, se o desaparecimento de uma região cerebral produz um déficit funcional, significa que essa região é a sede da função que a gente está estudando, certo? Tudo bem. Porém, essa teoria do déficit funcional, ela não considera a reorganização do cérebro, né? Então, o déficit funcional, ele pode refletir não somente a falta daquela região lesada, mas o resultado da reorganização funcional do sistema nervoso. Isso hoje a gente consegue ver até com os avanços da neuroimagem, né? Então, de acordo com essa nova questão, com essa reorganização funcional, vieram outras pessoas para estudar a questão das neurociências. Então, Hitzig e Fritzsche estudaram cães e eles estimularam determinadas partes do cérebro e perceberam que tinha movimentos característicos estimulando determinadas partes desse cérebro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise neuroanatômica, sabendo as regiões exatamente do córtex cerebral, mas também a organização celular que tinha nessas regiões que eles estavam estudando. Logo depois, Brodmann, ele fez um mapa, né, cortical do cérebro, que fez uma análise da organização celular do córtex em 52 regiões diferentes. Cada região dessa corresponde a uma função específica. Golgi entrou aí com o método da coloração prata e ele conseguiu demonstrar a estrutura das células nervosas. Através desse método de coloração prata, ele conseguiu visualizar um único neurônio. Então, ele conseguiu ver a natureza única desses neurônios e conseguiu, inclusive, visualizar a transmissão dos impulsos elétricos que acontece dos dendritos para o axônio. Logo depois, veio Kajal, que começou a falar da doutrina neuronal. A doutrina neuronal, ele começou a estudar, ele descobriu, né, que o sistema nervoso é composto de bilhões de neurônios distintos e que existe uma comunicação entre eles através das sinapses, né? Através de uma técnica de microscopia, ele conseguiu perceber a membrana que envolve os neurônios e que facilita essa transmissão sináptica. E aí ele viu as partes do neurônio, em corpo celular, dendritos e axônio. Com isso, veio Purkinje logo depois e conseguiu descrever realmente o primeiro neurônio no sistema nervoso, que foi no cerebelo. Ele inventou o estroboscópio e, através desse aparelho, ele conseguiu estudar o neurônio e descobriu as células de Purkinje do cerebelo. Logo depois, Freud, também reforçando a doutrina neuronal, ele estudava anatomia microscópica e ele reforçou a ideia de que neurônio é uma unidade separada e distinta de funcionamento do sistema nervoso. E aí veio Helmholtz e criou esse aparelho de Helmholtz que via a velocidade da condução nervosa de um neurônio para o outro. Então, com todas essas teorias da doutrina neuronal, a gente conseguiu ver que não basta só a região do cérebro, mas toda a organização de cada região do sistema nervoso. Então, com isso, saber como que o sistema nervoso trabalha requer que a gente entenda também, além das regiões, como os neurônios se comportam e como eles interagem entre eles, como ocorre a transmissão elétrica de um para o outro.
Então, o sistema nervoso é constituído de unidades distintas que se interagem e se complementam. Nesse contexto, atualmente, o que a gente entende como sistema nervoso? Nós sabemos que o sistema nervoso é um mosaico de regiões. Cada região tem uma função específica e cada região tem uma organização específica, né? E o grau de interação entre essas regiões é muito alto. Existem muitas conexões neurais no sistema nervoso. Então, quando a gente fala em sistema nervoso, a gente tem que falar em sistema nervoso, um sistema complexo, inteiramente interativo, né? Em que não há uma função mental pura. Existe uma combinação de ações fisiológicas e psicológicas para cada ato, certo? Então, isso é o que a gente entende hoje como sistema nervoso, como parte das neurociências. E aí, diante disso, né, que você sabe um pouquinho mais sobre neurociências, esse histórico, as funções neurais, o que será que acontece no sistema nervoso quando o sistema nervoso não funciona da maneira adequada? Quais os tipos de doenças neurológicas que existem? E para você, mais especificamente, qual a frequência de doenças neurológicas na sua escola? E além disso, se tem essas doenças neurológicas, como que a sua escola lida com isso? Como que ela consegue lidar, tanto dentro da sala de aula, como fora da sala de aula? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E para completar essa primeira aula sobre neurociências, conceitos gerais, você vai ver agora uma entrevista com o Dr. Fernando Sendes, que é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Uma ótima entrevista e até a próxima aula. Neurociências é um conjunto de disciplinas do conhecimento que estuda o sistema nervoso central e suas manifestações, incluindo o comportamento, como essas funções ocorrem e também as suas alterações, como, por exemplo, as doenças relacionadas a distúrbios de memória, etc. É importante conhecer como esses mecanismos, funcionamento cerebral ocorre, porque isso permite que nós possamos entender melhor as doenças que são cada vez mais comuns, como por exemplo a doença de Alzheimer, dentre outras doenças degenerativas, que afetam a população, principalmente com a maior sobrevida dessa população nos dias de hoje. Então, é fundamental conhecer esses processos para que nós possamos lidar com os problemas relacionados a eles.